Bom dia, senhores, bom dia, senhoras caríssimos e caríssimas. Estamos chegando no 12º domingo do tempo comum. E daqui a 6 meses será o mês do dia de Natal. Ontem nós celebramos São João Batista, o percursor, o grande homem, né, que anunciou Jesus. Jesus se referiu a ele como o menor, né, e o maior, né, o menor no reino dos céus, mas o maior entre os homens. E a gente, nesse ritmo de galo cantando na madrugada, queremos transmitir para vocês nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez. E primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal e com muito carinho, com muito respeito, eu quero dizer a vocês que falta apenas 99 pessoas para chegarmos aos 3.000 inscritos. Muito obrigado a você que se inscreve também, aqueles que comentam em nossas postagens. É algo maravilhoso poder dizer para vocês que a gente, quando começou essa aventura aqui no YouTube, ou quando a gente resolveu fazer a gravação dominical do Evangelho com um pouco mais de estudo, a gente tem, entre aspas, um computador, mas o computador ultimamente tem aprontado conosco. Então, a gente não tem conseguido fazer o texto para publicar lá no nosso blog denonato.blogspot, então vai ficar só o vídeo aí para vocês. Mas, antes de mais nada, eu agradeço a todos vocês que estão aí em nosso blog, em nossa rede social, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Twitter, também no Instagram, e a gente vai entrando por aí, entrando nos outros caminhos. A única que eu não tenho ainda é o tal de TikTok, que eu não sei fazer dancinha, né? Quando eu aprender a fazer dancinha, talvez eu entre no TikTok, que de acordo com a versão, o TikTok é a rede social da dancinha. Bom, então eu tô lascado. Mas, olhando para a realidade da semana que passou, primeiro, nós temos aí a realidade do submarino, né? O subemergível, alguém pode dizer isso, que resolveram visitar lá o local onde o Titanic afundou e acabaram afundando junto com o Titanic. É algo assustador você ver homens e mulheres que se colocam com essas condições de tenho dinheiro, então vou fazer uma aventura dessa. Bom, tem coisa que é para deixar quieto e também tem coisa que não vale a pena você se expor. Talvez seja uma dessas. Interessante é que a gente não está aqui para dizer, bem feito, não. Pelo contrário, toda a vida humana, seja de quem for, é para ser lamentada a sua morte. A gente vê claramente, às vezes, a falta de chegar de bom senso, às vezes, e alguns riscos se correm. Aqui no meio da nossa conversa, podemos dizer, por exemplo, alguns casos de mortes que acontecem de pessoas ao fazer selfie. É isso mesmo, selfie. Estava lendo um artigo ontem, falando de pessoas que se arriscam tanto para fazer uma selfie que acabam, às vezes, sendo vítimas de selfie, vítimas de acidente. Simples, assim, bem simples. Então, a gente quando entra no campo, e eu falo entrar no campo no sentido literal da palavra entrar no campo, das mortes absurdas ou mortes inconsequentes, uma delas é essa aí. Você sabe que aquele negócio era daquele jeito. Bom, mas que Deus acolha as vítimas, né? São vítimas. E Deus possa fazê-las respirar com alegria lá, o gozo eterno junto com o Deus Salvador. Sem trocadilhos, por favor. Mas também essa semana tivemos aí o presidente Lula chegando até a Europa e dizendo que a Europa tem que pagar pelos países que preservam suas matas. Eu concordo com o Lula nesse sentido, mas também a gente tem que olhar claramente como preservar a mata. O que adianta você preservar uma mata diante da realidade do mundo de hoje? Laudato Si, que o Papa Francisco tanto defende, né? Laudato Si, nós temos que olhar também sobre a casa comum, também como que estão os moradores desta casa. Eu aprendi isso quando jovem, o meio ambiente ele tem que ser protegido não por causa do meio ambiente, mas por causa da sua biodiversidade também, mas não somente por causa do próprio ser humano.
A gente, quando fala em preservar a vida das florestas, ou quando falamos em preservar a vida de um certo tipo de animal, a gente tem que ter em nossas cabeças, em nossos corações, a proposta, e a proposta claramente do que nós vamos preservar. O que nós vamos preservar e por quê. Toda preservação, seja da fauna ou da flora, ela tem que ter um quê de se preservar para o bem do ser humano. Não tem como a gente querer preservar um certo animal, uma certa vegetação, se ela não tiver o bem do ser humano. E o bem do ser humano hoje seria você preservar, você proteger, você cuidar de aquilo que o Papa fala sobre cuidar da casa comum. Mas ainda olhando para essa viagem do presidente, ele esteve com o Papa Francisco, e isso muitas pessoas colocaram, e eu vi católicos e católicos praticantes criticando o Papa acolher Francisco. O Papa acolher o Lula. Bom, a gente costuma de ler o Evangelho e ver claramente o Evangelho da vida, que Jesus ele andava só com quem não prestava. Se alguém tiver alguma dúvida de quem é o Papa Francisco, então, por favor, não critique, já que você diz que o Lula é isso, o Lula é aquilo, o Lula como é que é a palavra que o povo usa mesmo, o povo diz que o Lula é ladrão, que o Lula é um homem que desviou dinheiro, e o Lula isso, o Lula aquilo. Então, a gente então tem que deixar o seguinte, é lá mesmo que tem que ir o Lula, começar com o Papa Francisco, já que você acredita nisso, que Jesus também andava com aqueles que não prestavam. E olhando nesse contexto ainda, a gente vê aí se aproximando, né, dia 27, ia ser semana agora, mas aí foi cancelado, dia 27, teremos vai acontecer o julgamento das ações do atual presidente, né, sobre o uso, né, da máquina pública, podendo ficar inelegível. E a gente vê claramente que a gente tem dificuldade de entender o que se quer nesse país. Primeiro, lá em 2010, quando a Dilma ganhou, tivemos aí todo o período de dificuldade, porque a oposição não aceitou o PSDB. Depois, em 2014, depois daqueles manifestos de 2013, há 10 anos atrás, nós tivemos aí uma série de manifestações contra a corrupção, etc. e tal, e até que o homem lá chamado Aécio Neves, manipulando, questionando e não aceitando o resultado das urnas, cutucou até que derrubou a Dilma. Atualmente nós estamos nessa coisa do acabou a eleição, continua a campanha. Isso é perigoso, isso atrapalha o país. Nós temos aí cada vez mais a crítica à indicação de Zanin para ministro do STF, mas eu sempre repreendo e lembro que quem aprovou Zanin para ministro do STF foi o Senado. Então não tem o que dizer. Você pode indicar, mas quem aprova é o Senado. Tanto o Zanin como os demais candidatos a mais indicados no governo anterior. Então, não tem que questionar se o presidente indicou. Tem que questionar como votou o teu senador, como votou o seu senador em relação a essa opção. Bom, eu paro por aqui. Agradeço a vocês pelo carinho, agradeço a vocês pela presença na parte da Olhar para a Vida, mas vamos nós também olharmos para o Evangelho de hoje. Primeiro, o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10º. A gente vai tentar entender o seguinte: o Evangelho de hoje ele traz para nós uma missão específica. Que missão é essa? Jesus traz para a gente uma missão em relação a tudo aquilo que nós estamos fazendo em nossa realidade. Primeiro, ele traz para nós, nesse Evangelho, não temais. Talvez uma das coisas mais complicadas em ser cristão seja o medo. O medo é algo que nos assusta totalmente. Aí, sem trocadilhos, mas com trocadilhos, o medo atrapalha uma comunidade caminhar. Cada vez mais nós observamos uma comunidade que caminha de acordo com as normativas no seu contexto. Então, a gente vai trabalhar
e trabalhar de forma muito, muito prática em nossa caminhada, a liturgia de hoje, Jeremias, em seu capítulo 20, versículos 10 ao 13, e o Salmo, para a gente não perder o costume, o Salmo é o Salmo 69. O Salmo 69 que tem o seguinte refrão: pela vossas grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Salmo 68, entre parênteses, 69. A gente ainda tem a segunda leitura de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 15, onde nós vamos olhar para a realidade de quem é Jesus, como fala que o primeiro Adão veio e agora temos um novo Adão. E o Evangelho, como já disse, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, capítulo 10, versículo 26 a 33. Toda a liturgia vai estar aqui para a gente, aqui, ó, nesse canto de cá. É só você observar que vai estar aí para você acompanhar, para ler e também para marcar nosso encontro aqui matutino. Lembrando que o Evangelho de hoje é o Evangelho que me fez lembrar dois grandes santos. Um santo lá da época da patrística, São João Crisóstomo. A gente, quando fala em São João Crisóstomo, a gente sempre pensa nele. Ele foi lá no século IV, século V, e São João Crisóstomo viveu na Antioquia, na Turquia, e a gente, quando fala em São João Crisóstomo, a gente lembra sempre das marretadas que ele tem. Uma das marretadas que São João Crisóstomo traz para a gente é uma que nos assusta, né? E a gente fica, às vezes, achando que ele deixa a gente assim meio bolado, desculpa a bolado, mas a palavra é essa, quando ele fala que o caminho do inferno está, vamos dizer assim, a palavra calçado, está colocado, né, com vestes, com roupas de monges e com a pele, com o corpo de padres, iluminado pela cabeça de bispos como um poste. São João, quando coloca isso talvez assuste muita gente. Agora você virou anticatólico? Não, nunca virei anticatólico. Pelo contrário, eu sou mais católico do que muita gente acredita que eu não seja. E aí São João Crisóstomo traz para nós: se porém pelas vossas obras profanam a fé, e não se esconde coberto de vergonha debaixo da terra, porque se irrita contra nós, condenados com palavras que eles manifestam com ações. Recordamos aí a frase de hoje do Evangelho, quando ele fala que não dá a de escondido quando venha a ser revelado. Interessante que nós fizemos essa reflexão há 3 anos atrás, em plena pandemia, e uma das coisas que me falaram é que eu tenho uma pregação datada. Você tem uma pregação datada. Tem uma pregação datada. Infelizmente, você não pode aproveitar o teu vídeo daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Eu falei, não pode. Não pode, porque toda vez que eu venho aqui na rede social ou que eu vou na comunidade para pregar, essa pregação tem que ser única. Ela tem que ser própria para o contexto que estamos vivendo. A gente, quando pega a Bíblia para ler, a gente pega a liturgia para meditar, ela tem que ter, primeiro, os pés da realidade que vivemos. Segundo, entrar pelo contexto daquilo que foi vivido e no contexto que foi vivido. Por isso, o Evangelho de hoje, a gente vai lendo ele, o Evangelho de Mateus 10, a gente vai ler esse Evangelho e vai partir do pressuposto da realidade que ele foi escrito. Primeiro, o texto de Mateus ele foi escrito lá na década de 80 do século I, quando nós temos uma perseguição muito grande aos cristãos. Quando nós temos uma realidade onde ser apóstolo de Jesus era ter a cabeça a prêmio. Por isso Jesus fala claramente, não há nada encoberto que não venha se descobrir-se. Temos aí no Brasil, aí, há 10 anos atrás, como movimento anticorrupção, depois tivemos aí a Lava Jato, e hoje se descobriu que a Lava Jato foi um grande teatro, né? Houve um grande teatro de um juiz para poder se promover. Também, a gente quando fala
sobre a realidade de revelar no sentido de tirar o véu, deixar de esconder. O Evangelho de hoje traz para nós a realidade da missão que nós devemos viver. Por isso, aparece nesse Evangelho: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aqueles que lançam ao inferno. E aí eu falei de 2 santos, citei só São João Crisóstomo. Nós também temos aí, mais recentemente, São Oscar Romero. São João Oscar é ótimo, né? O João Oscar aqui de Nova Iguaçu vai ficar feliz eu falar isso. É um amigo da Pastoral da Juventude. Mas Oscar Romero, quando ele diz que semanas injustas. A nossa espiritualidade, a nossa vivência de fé deve passar pela realidade daquilo que celebramos no altar no domingo. A gente passa, muitas das vezes, pela hipocrisia de achar que somos melhores do que os outros porque estamos frequentando uma igreja ou porque estamos indo ao culto dominical. E hoje, de forma especial, fazendo memória da vida de uma irmã de caminhada, a Rosa, lá da comunidade Santana, em Conrado, Miguel Pereira, a gente olha para o modelo dela, uma mulher que tinha toda uma luta para cuidar da sua família, uma mulher que acreditava em Nossa Senhora com carinho, com amor, uma devoção a Maria, e pouca gente sabia como aquela mulher, como diz no Cursílio, tinha uma alavanca de oração. Por isso, a gente volta a citar São João Crisóstomo, quando ele fala: quando o amor de Deus obtém a vontade da alma, produz nela um insaciável desejo de trabalhar pelo amado. Ou seja, precisamos nos entregar o amor. E quando falamos no amor, eu lembro aí que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né, um congresso estadual da Renovação Carismática Católica. E a gente, quando fala deste amor, o próprio amor, que está sempre inquieto, como diz São João Crisóstomo, em atividade que aquieta muito. Ou seja, o cristão é aquele camarada que não fica sentado esperando a morte chegar. O cristão traz para nós uma obrigação. Por isso, inquietude que São João Crisóstomo fala no Evangelho de hoje, e Jesus fala: proclamai sobre os telhados. Jesus fala para nós a questão de não ter medo da vida. Não falo nem da morte, mas da vida. E ainda, olhando nesse contexto, o Evangelho de hoje diz que até os cabelos da cabeça estão contados. Jesus, quando fala dessa forma, ele tenta dizer o seguinte: Deus cuida de cada pessoa com um amor imenso que somente Ele tem para dar. Esse Evangelho, ele ocorre logo depois do envio missionário dos apóstolos, semana passada. Talvez, aquilo nós falamos que talvez o pessoal não gosta, mas talvez nós precisemos entender, nesse contexto, até que ponto nós estamos sendo apóstolos, discípulos, missionários do Senhor da vida. Não tem como ser cristão pela metade. Não tem como seguir Jesus apenas por rede social. Ontem eu conversava com um amigo do trabalho, eu dizia: olha, Jesus ele não veio criar divisões, ou tampouco criar rótulos igrejeiros, mas ele veio para mudar, para alterar a nossa forma de viver. E talvez isso que nós não queiramos diante da estrutura de poder que nós temos, diante da realidade daquilo que nós estamos vivendo. Temos cada vez mais missionários cristãos, seja católicos ou evangélicos, preocupados em demonstrar um certo posicionamento, seja político, religioso, partidário. Também no sentido de levar apenas para o campo espiritual. O Evangelho de hoje traz para nós 2 contextos. Primeiro, para não termos medo. E segundo,
para sabermos que nossa vida é vida eterna. Quando ele fala, não temais o que mata o corpo, sinal que nós temos uma alma imortal, sinal que nós temos uma vida além desta vida. A comunidade de Mateus, nesse sentido que nos é colocado, apresenta para nós um evangelho duro, difícil, um evangelho complicado de você atuar. Todos nós queremos a jujuba, queremos o doce, se não formos diabéticos, é claro. Todos nós queremos o conforto, o gozo do céu, mas poucas pessoas reconhecem que é preciso passar pela cruz para a salvação. E aí, lembrando de uma frase que na minha paróquia de origem, Nossa Senhora da Conceição, lá em Japeri, parecia escrita, uma frase que foi apagada, que dizia: os caminhos do mundo são variados, mas os que vão para o céu, ou que levam para o céu, passam pelo Calvário. É uma frase de efeito, dizendo que o cristão ele tem que aceitar a realidade da perseguição. O cristão não pode ter medo de viver e de conviver diante da adversidade. E também, é aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, a minha fé, a minha vocação, a minha realidade de fé, ela não é para o outro viver, mas que o meu viver possa influenciar o outro. Seguir Jesus passa pelo contexto daquilo que nós temos, que nós somos e daquilo que nós vivemos em nossas comunidades. O valor supremo da vida, por isso o Evangelho fala claramente, não temais os que matam o corpo, mas os que matam a alma, é um valor tão sagrado que nós queremos uma vida além desta vida. Mas deixemos isso aqui para outro momento. Obrigado a você pelo carinho. Lamentando não estarmos lá no nosso blog, denonato.blogspot.com, porque nossa internet, nosso computador não está bom. Mas louvando a Deus pela graça do dia de hoje, pedindo a você que nos ajude na oração, na ação, pedindo a Deus que nos fortaleça na caminhada, que nos ajude a entender cada momento, trabalhando, graças a Deus. Outro dia alguém mandou um recado para alguém, perguntando: cadê o Daniel? Está trabalhando? E avisa para essa pessoa que eu estou trabalhando, graças a Deus. Obrigado. A graça de Deus de trabalhar daqui a 10 dias, com a graça de Deus, eu faço 1 ano de carteira assinada. Então, louvo a Deus, agradeço a meu amigo Antônio Félix pelas orações, pelo apoio. Também agradeço a cada uma aí de forma mais particular, aqui naquele contexto do desemprego, me ajudou de forma direta ou indireta. Que sem você, talvez eu não estivesse aqui ainda hoje, batendo esse papo. Dificuldades sempre teremos. Não adianta que a gente não vai querer dizer que não vai ter dificuldade. Mas sem o apoio dessas pessoas, eu não estaria aqui hoje. Mas ainda, louvando a Deus pela graça da vida, e dizendo a vocês, o outro santo, quando eu falo de São Oscar Romero, eu falo no contexto que é um dos santos que mais nos ajudou a entender essa chamada teologia, a teologia que alguns dizem que é de libertação. Mas como diz Dom Adriano Hipólito, toda a teologia tem que ser de libertação, pois teologia que não liberta não é teologia. O Evangelho de hoje nos convida a isso, nos convida a conhecer. Mas eu ainda deixo para vocês o meu pedido, deixe o seu like, seu comentário, é muito importante para a gente. Se puder, compartilhe esse vídeo. Eu sei que é um vídeo longo, você deve falar, 25 minutos de vídeo no domingo. 25 minutos no domingo. A gente agradece a você que sempre está aí dando seu like, seu comentário, os amigos. Você que passou por aqui, por acaso, na rede social e achou por bem parar nesse paraíbinha aqui, cabeça chata, cabeçudo também pode ser. Obrigado aí. A gente agradece aí pelo carinho, pelo afeto. Lembrando sempre, a gente não fala em nome de nenhum grupo religioso, em nenhuma diocese, nenhuma paróquia. Esse canal é um canal particular, mas se você quiser e achar que essa palavra que eu coloquei serviu para algum alento, para algum apoio, não deixe de compartilhar, deixar seu like,
e colocar para todo mundo aí que é importante. Fique com Deus. Feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato.